A casa é sua. Obrigada. Yes. Então vamos todos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso mestre, nosso irmão maior, aos benfeitores amigos, ao Dr. Bezerra de Menezes, toda a sua equipe médica, Dr. Roberto, Dr. Fritz, e o nosso anjo da guarda, nosso amigo espiritual, que nos acompanha desde o momento que nós reencarnamos. Senhor, mais uma vez estamos aqui, ávido do seu conhecimento, por tomarmos conhecimento desses ensinamentos tão importantes, que são os evangelhos de Jesus. Hoje, na pessoa de Emmanuel, a mensagem de Emmanuel. E nós, desde já, agradecemos a bênção da oportunidade de tomarmos conhecimento desses ensinamentos e rogamos força para não só ouvi-los, mas para colocá-los em prática no nosso dia a dia. Mas rogamos ao Senhor também que, através dos seus mensageiros de luz, nos envolva a todos, afastando aqueles que não querem a nossa evolução espiritual, e que os nossos mentores nos ilumine para que possamos assimilar esses conhecimentos e colocá-los em prática. Isso nós rogamos, implorando ainda o envolvimento da irmã que vai fazer os comentários da tarde. Isso nós rogamos com a prece que nos deixastes. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixe cairmos em tentação, Senhor, mas livrai-nos de todos os males, pois vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Assim seja. Estão me ouvindo? Ao vivo e a cores. Ai, beleza. O nosso comentário hoje do livro Palavras de Vida Eterna é o item 152. Lembrando que Palavras de Vida Eterna é psicografado por Francisco Cândido Xavier através do Espírito Emmanuel. E o item é descansar. E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, e não tinham tempo para comer. Isso está em Marcos, capítulo 6, versículo 31, né? Nós vamos procurar na Bíblia de Jerusalém esse texto de onde foi tirado, né, extraído esse texto de Marcos. E é justamente naquela passagem da partilha dos pães, da multiplicação dos pães e do peixe. E ele fala assim, sendo certo que os apóstolos se encontraram Jesus e informaram a ele o que haviam então ensinado. E o mestre lhe diz: Vinde vós sozinhos a um lugar deserto e descansai um pouco. Com efeito, os que chegavam e os que partiam eram tantos que não tinham tempo nem de comer. Assim está na Bíblia. Ou seja, né, os apóstolos procuraram Jesus para dizer que eles estavam cansados, porque para nós hoje é fácil, nós estamos estudando o Evangelho através da internet. Olha que chique. Nós ficamos dentro da nossa casa, ouvindo as palavras de Jesus, assistindo palestras, seminários, mas naquela época sequer
Nada a motor, não existiam. Então, assim, que nem dizia minha mãe, quando você ia de uma cidade para outra, eram muitas léguas, né? Então, antigamente, para se ir de uma cidade a outra, era muito longo, tudo muito cansativo, tudo muito demorado. E os discípulos falaram que eles tinham passado por situações árduas, situações difíceis. Então Jesus pede para que os seus discípulos descansem um pouco, né? Então eles entram num barco, está na Bíblia, para irem a um lugar deserto a fim de descansar. Porém, muitos os viram partir. E todas as cidades correram para lá e chegaram antes deles. Ou seja, né? Todo mundo ouvindo Jesus dizendo que ia para um lugar descansar, todo mundo resolveu ir junto, né? E é nesse período que fizeram a multiplicação dos pães, porque ao invés dele descansar, ele foi, quando ele chegou lá, tinha uma multidão, conta-nos a Bíblia, que mais de 5.000 pessoas. E como que ele ia descansar? Continuou o trabalho, não é? E Emmanuel traz para a gente assim: pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Então, nós vemos que, hoje em dia, a pressa ainda é a característica de muitas pessoas, né? Nós vivemos agitados, nós vivemos correndo com tudo por fazer, né? Pois andamos sempre correndo atrás de algo. Nós que somos donas de casa, atrás de um serviço doméstico ou de qualquer coisa para fazer na rua, porque nós não somos só donas de casa, temos outros afazeres ao redor, né? Quer um serviço doméstico ou outros que precisamos fazer. Às vezes, eu vou falar por mim, tá, gente? Vou falar por mim, porque isso aqui veio assim, caiu como uma luva mesmo. Às vezes eu me pego ainda dizendo assim, nossa, se eu tivesse que parar para respirar, eu não conseguiria. Olha, estou aposentada, né? Então a gente vê assim que às vezes a gente atropela, nós nos atropelamos, né? Diante dos afazeres, e a gente corre, corre durante o dia, chega à tarde e fala, nossa, estou tão cansada e parece que meu dia não rendeu. Não rendeu porque talvez a gente não centralizou as energias necessárias naquilo que a gente estava fazendo, para que o dia passasse com um pouco mais de amenidade, mais tranquilo, né? E aí a gente vê que, na maioria das vezes, nós damos atenção a pequenas coisas e tem coisas muito mais importantes para a gente observar ao nosso lado e a gente não consegue, né? Então, quando eu li isso aqui, eu falei descansar. Será que a gente também não está descansando demais o corpo físico, não é? Aí Emmanuel continua para a gente. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão de exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Olha que coisa. Olha nós aí de novo, né? E aí, neste trecho, quando a gente começa a ler, a gente observa que Jesus, ele sempre aproveitou as oportunidades que ele tinha para deixar algum ensinamento para a gente, né? Vamos começar a prestar atenção e trazer isso para o nosso dia a dia também, não é? Então a gente olha esse livro escrito lá atrás, trazendo memórias incríveis de Jesus e tão atual, tão presente na vida de hoje, na nossa vida, né? Então a impressão é que se dá que o tempo passou e como as pessoas são as mesmas, ou seja, nós, uma hora do outro lado, hora do lado de cá, nós vemos que parece que nós não mudamos muito, né? Há mais de 2.000 anos. Nas diversas inda e vindas, talvez nós ainda não aprendemos. E aí eu me lembro sempre, quando eu ouço alguém falando assim, eu me lembro sempre daquela passagem que está em Lucas, capítulo 10, versículo 38 a 42, quando Jesus vai até a casa de Marta, né? Quem se lembra disso? Jesus vai até a casa de Marta e Maria se senta ao lado, aos pés de Jesus e começa a ouvir os ensinamentos de Jesus. E Marta, toda esbaforida, né? Vamos supor que ela esteja na cozinha, que é o lugar que a gente mais fica, né? Vamos supor que ela esteja na cozinha e ela está fazendo os afazeres dela lá, toda atropelada, toda agitada, e ela chega e fala assim: bom, Marta estava ocupada pelo serviço. Parando por fim, disse: Senhor, não te importa que minha irmã me deixe assim sozinha? Só um minutinho. A fazer o serviço?
Disse-lhe, pois, me ajude. Aí o Senhor lhe respondeu, Jesus respondeu para ela: Marta, Marta, tu te inquietas, te agitas por muitas coisas. No entanto, pouca coisa é necessária, até mesmo uma só. Maria, com efeito, escolheu a melhor parte, o que não lhe será tirada. Olha que interessante, não é? Então, às vezes, nós observamos que uma pessoa nos chama, outra nos chama, e nós estamos tão atribulados com a nossa mente, a nossa correria, que a gente não consegue dar atenção. Às vezes eu vejo aqui em casa, uma neta chama, vovó, e eu tô assim tão absorta no que eu tô fazendo, aí uma filha fala, mamãe, a vovó, a filha, a fulana tá te chamando. Aí você olha e fala, nossa, é mesmo, deixa eu parar e dar atenção. Porque daí, aí a criança pode ir embora, aquilo não era importante, não é que não era importante, é que às vezes nós vemos e não enxergamos. Ouvir, percebemos que alguém nos chama, mas a gente não dá a atenção devida, não é? E naquele momento, para Maria, o mais importante era ela estar sentada aos pés de Jesus, ouvindo os ensinamentos. Ou seja, naquele momento, o mais importante eram os ensinamentos do Mestre. E nós, muitas das vezes, não tiramos sequer 5 minutos do dia para fazermos uma prece e nos ligarmos com o plano maior, não é? Então, só para a gente observar que nem tudo de material é o que a gente que exige da gente no momento. Às vezes nós temos que dar uma parada, dar uma desligadinha, desconectar para que a gente respire, se recupere e volte depois, não é? Emmanuel continua assim. Isso fez que o mestre se dirigisse à multidão exortando: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. E Emmanuel aqui nos diz que Jesus pediu para que seus discípulos o acompanhassem diante das atribulações. Então, Jesus já fez esse convite lá atrás para a gente também. Quando estiverem muito cansados, muito fatigados, pare, descanse um pouco. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir. Tem uns que não querem descansar, tem outros que exageram demasiadamente no descanso. Então, temos pessoas que se dão o merecido descanso, pois, claro, o corpo precisa e é necessário. Todavia, Emmanuel, no seu comentário, nos diz que temos companheiros que exageram nesse descanso. E sabemos que, quanto mais ficamos na inércia, mais difícil fica de se movimentar. E cada vez mais paralisados vamos ficando. É verdade, né? Se nós ficamos muito tempo parados, sem sequer uma caminhada, sem sequer um movimento, o que vai acontecendo com o nosso corpo? Vão atrofiando. Daqui a pouco nós não conseguimos mesmo nos melhorar. Daqui a pouco nós não conseguimos. Então, de repente, uma dor nas costas. Por quê? Não estamos fazendo um alongamento necessário, porque não estamos caminhando, porque não estamos fazendo uma atividade física. O corpo precisa disso, mas ele precisa também do descanso. Não é viver 24 horas numa academia que isso vai ajudar. Não. Tudo tem o seu limite, tudo tem o seu tempo, tudo tem a sua hora, não é? E Emmanuel continua assim: à vista de embaraços mínimos, declaram-se fatigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos e param a máquina do serviço que lhes compete, recolhendo-se à inércia com o pretexto de meditação, refazimento, virtude ou prece. Então, Emmanuel nos lembra mais uma vez que tem pessoas que, por mínima dificuldade que estão passando, já se dizem cansados. Estou cansada da vida diante de tantos problemas. Não que cada um não tenha o seu problema, todos nós temos, mas nós não podemos fazer do nosso problema maior do que ele é.
dá uma atenção enorme a ele, enquanto que se nós olharmos do lado, e eu sempre falo que a gente não precisa nem olhar para trás, mas se nós olharmos do lado, nós vamos ver que tem pessoas que precisam de muito mais atenção, até do que nós mesmos, até do que os nossos problemas, né? E nós não podemos dar uma importância maior do que o problema que nós temos, porque senão ele vai virando uma montanha. Daqui a pouco nós não conseguimos remover esses problemas. Então, todos nós temos problemas, óbvio que temos. Temos dificuldades, claro, nós estamos no planeta Terra, que precisamos de estarmos aprendendo lições novas todos os dias, mas não ficar remoendo aquilo que passou. A vida é aqui e agora. O presente é uma dádiva de Deus. Então, a gente tem que estar presente naquilo que nós estamos fazendo, naquilo que nós estamos falando. E aí ele continua assim: deprimidos ou mesmo doentes e não realizam o serviço que lhes compete. E não raras às vezes alegam que estão meditando para o seu refazimento, quando na realidade é no trabalho no bem que vamos encontrar forças e coragem para seguir em frente. É no trabalho constante no bem, com o outro, que paramos de olhar para os nossos problemas e assim cada vez mais eles vão ficando pequenos. Olha que interessante. Então, quanto mais nós ficarmos olhando para dentro de nós, nos centralizando no olho do furacão, pior vai ficando as nossas condições, pior vai ficando as nossas forças, vão sendo minadas, a nossa coragem, e nós vamos nos sentindo paralisados, não é? Aí Emmanuel continua assim: para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço, ou seja, de voltar ao serviço e prosseguir no trabalho. Então, se a gente olhar, olha que interessante, né? Não podemos encontrar desculpas alegando de que foi Jesus quem aconselhou o descanso. Ele aconselhou até determinado ponto, para não exagerarmos no descanso. Realmente ele disse: todavia ele se ausentava para o refazimento das suas forças, como nós já dissemos. Claro que é necessário. Porém, logo em seguida, nós devemos voltar ao trabalho, seja qual for. Agora, se for um trabalho em prol do outro, melhor ainda. Então, Jesus, ele nunca ficou olhando só para si. Ele não olhava para si. Ele olhava em torno de todos. Preciso refazer minhas energias? Sim, ele subia ao Monte Tabor, como ele subiu, no momento da transfiguração, no momento que precisava recompor as suas energias. Mas em seguida ele voltava para o meio do povo, justamente para continuar os seus ensinamentos. Né? E quem somos nós para estarmos reclamando de tantas dificuldades que às vezes passamos? Né? Gente, quando eu falo isso, a lição hoje veio a calhar, viu? Então, estou falando comigo mesmo, essa lição. Então, ele termina assim, nesse texto de Palavras do Vida Eterna. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou: repousai quando quiserdes, mas sim repousai em pouco. Né? Então, ele está dizendo para nós, numa conclusão assim, bem clara, bem explícita mesmo, que não, para nós não ficarmos indefinidamente repousando, pois sabemos que a mente vazia pode atrair para nós não situações tão boas. Devemos repousar? Claro, não devemos martirizar o nosso corpo, né? Mortificar o nosso corpo. Mas para tudo tem o seu tempo, para tudo tem o seu momento e a sua hora. E aí eu fui procurar um texto que falava também de descanso. Eu achei aqui no Comentários de Emmanuel, Evangelho por Emmanuel, no comentário de Marcos, que ele nos diz assim, tá, tá no Pão Nosso, capítulo 34, só o finalzinho. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade ou no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente.
convicto de que, muitas vezes, a impossibilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás em companhia do Mestre. Então, mesmo que nós estejamos cansados, mesmo que nós estejamos num dia bastante atribulado, um dia que a gente reclama que o serviço não rendeu, que as coisas não deram muito certo, olha o que ele fala. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte. Aonde é o lugar à parte? Onde quer que nós estivermos, mas dentro de nós. Onde repousarás em companhia do Mestre. Então, quando nós nos sentimos cansados, sentimos que as coisas não estão bem, vamos descansar na companhia do Mestre. Vamos descansar nos braços do Mestre. Quer através de uma prece, sintonizando o plano alto, quer através de uma meditação, de uma busca interior do que está nos afligindo, do que nos está causando, nos está trazendo intranquilidade, e termos a certeza que neste momento o Mestre vai estar conosco. Ok? Esta era a lição da tarde, uma lição curta, mas que deu para tirar, pelo menos para mim, muito, muito, muito proveito. Vocês não têm noção. Muito obrigada pela oportunidade, gente. Nós que agradecemos, né? Mayumi, por favor. Então, vamos lá. Vamos novamente nos harmonizando. Vamos descansar ao lado do Mestre. Agradecer essa oportunidade de ouvir os ensinamentos de Jesus. E assim, humildemente, vamos pedir a Deus nosso Pai que envolva o nosso planeta azul com todo o seu amor, todo o seu carinho, e que leve esse sentimento para todos os corações de todos os nossos irmãos que estão sofrendo, Senhor, seja uma dor física, uma dor espiritual, moral, nesses países onde a violência, as tragédias, nós sabemos que tudo tem uma razão de ser, mas aqueça o coração de nossos irmãos, Senhor, seja encarnado ou desencarnado, com todo o seu amor, toda a sua esperança, que a fé fortaleça todos eles que estão passando por todas essas dificuldades, que toda a vibração de amor chegue ao destino necessário, que todos aqueles nominhos que estão no caderninho da Ju também possa receber todas essas vibrações de amor, de carinho, de esperança. E agradecido, Senhor, sabemos que cada qual vai receber o merecido e o necessário. E que o Senhor sempre nos fortaleça para que consigamos caminhar sempre para o bem. Possamos olhar para o nosso próximo, ao nosso irmão, com os olhos do coração, Senhor. E assim, vamos dar por encerrado o Evangelho da Tarde, com muito amor e muito carinho, e muita gratidão. Que assim seja, Senhor, graças a Deus e graças a Jesus. Obrigada. Bem, silêncio. Muito obrigada. Gente, uma boa tarde. Boa tarde a Fiquem todos. com Deus. Boa tarde a todos. Boa tarde.